Bem-vindo, esse é o Histórias daqui. Luciano Martiniano da Silva, o mais conhecido pelos apelidos de Pezão, Pé, Amendoim ou Lu. Integrante da facção Comando Vermelho, frente do complexo do Alemão e homem de confiança do traficante Marcinho VP. Pezão, antes de se tornar um chefão do tráfico no Comando Vermelho, sempre demonstrou ser um grande articulador, negociados e uma inteligência fora do comum no mundo do tráfico. Rapidamente ganhou a gerência das bocas de fumo da favela da Grota, no complexo do Alemão. Além de administrar as bocas da Grota, o Pezão era um dos homens de confiança do Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, que deu ao Pé a principal função de arrecadar o dinheiro da facção nas suas comunidades do complexo do Alemão, e repassar para os membros da facção que estão presos, e principalmente fazer os pagamentos aos familiares dos traficantes. Era um braço direito do Marcinho VP mesmo. Com a sua mente diferenciada para gerenciar as bocas da Grota, o Pezão já estava na mira da DRE, Departamento de Repressão e Entorpecentes, que monitorava os passos do traficante. Em um descuido, ele foi preso pelos policiais da DRE. Ele tentou oferecer R$800 mil pela liberdade, mas os policiais negaram e levaram o traficante para a carceragem. Mas o Pezão não ficou muito tempo preso, logo foi solto em 2006 por falta de provas, com uma autorização da Justiça. Quando retornou para suas atividades no complexo do Alemão, o rei do pedaço era o traficante Antônio de Souza Ferreira, o Tota, que comandou o tráfico no complexo da Penha e do Alemão a pedidos dos traficantes Marcinho VP e Elias Maluco. Diferente do Pezão, o Tota tinha um jeito bem diferente de comandar o andamento do tráfico, pois era cruel com os moradores, matava qualquer um que vacilava na comunidade. Mas na linguagem da bandidagem, o Tota era braço firme em invasões e guerras. Ele não tinha o costume de correr e sempre enfrentava os policiais e os rivais. Com um poder total nas mãos, logo começou a arrumar desafetos no seu próprio grupo e rapidamente os gerentes começaram a se revoltar com o traficante. Ele foi executado em uma caçada no complexo do Alemão a mando do Marcinho VP, mas essa decisão teve uma influência muito grande do Pezão, que fez a cabeça da alta cúpula e passou o Tota como traidor, pois boatos começaram a aparecer, onde o Tota planejaria dar um golpe no Marcinho e tomar os dois complexos. Em 2008 chegou um toque da cadeia, onde o Marcinho VP autorizou que matassem o Tota, e quem conseguisse pegar o traficante iria ser promovido. O bonde de traficantes organizados pelo Pezão se reuniu na região conhecida como Lago do Coqueiro, e começaram a caçar o Tota no complexo do Alemão. O Tota morreu em uma troca de tiros com um bonde do Pezão, e rapidamente foi levado para o alto do complexo e queimaram o seu corpo e dos seus comparsas, para não deixar vestígios. Polícia ficou sabendo e fez uma operação no conjunto de favelas do Alemão, e acharam os restos mortais do Tota no alto do morro. Com a morte do Tota, o Pezão foi nomeado chefe do tráfico de todas as favelas do complexo do Alemão, e para comandar o complexo da Penha, a cúpula escolheu os traficantes Fabiano Atanásio da Silva, o FB, e o Paulo Rogério de Souza Paz, o Mica, que já era cria da Penha e já ostentava o cargo de chefe de algumas comunidades. Por anos esse grupo de traficantes reinou nos dois complexos, onde formaram um império quase que impossível de invadir, e quase sempre a polícia só ficava na entrada das favelas, pois não conseguiam subir para fazer as operações. Para coroar o reinado do Pezão no complexo do Alemão, foi realizada uma festa e a equipe da Record obteve a gravação e fizeram uma matéria especial para falar do novo rei do complexo. Como principal chefe do complexo do Alemão, o Pezão nomeava outros traficantes para ficar de gerente nas bocas de fumo de outras comunidades, como Rogério, na gravação, que era gerente de crack na Fazendinha, que aparece na gravação da sua festa. O tráfico era organizado e as contas batia certinho para o Marcinho VP, e os valores sempre eram repassados sem furo ou com quantia faltando. Estava tudo perfeito. Mas sempre tem algo para acontecer no mundo do tráfico. E para dar uma resposta às autoridades, o Marcinho VP ordenou que tocassem o terror na cidade do Rio de Janeiro, pois ele e o Elias Maluco não estavam tendo a liberdade no sistema prisional. No pensamento dele, ferindo o governo, eles abririam as penas para os seus desejos. Mas não foi bem isso que aconteceu. No meio dessas ordens de fazer terrorismo na cidade, os traficantes do Alemão e da Penha chegaram a queimar um ônibus com pessoas inocentes dentro, uma atitude totalmente inaceitável, pois atingiram pessoas que nada tinham a ver com essa guerra. Pois é,
As autoridades queriam um culpado por essas ações e os nomes que foram jogados na mídia foram do Marcinho VP, como mandante, e do Pezão, FB e Mica como autores dos crimes. Pronto, os dois complexos ganharam a atenção das autoridades, e a população ganhou um inimigo para combater. Diversas operações aconteceram nos dois complexos, onde a polícia e o BOP subia para quebrar os traficantes, e a bala sempre comia nas operações. Nesse meio tempo o FB já vinha ganhando um nome na mídia, porque era autor de várias invasões que aconteceram em comunidades espalhadas pelo Rio de Janeiro, e sua prisão tinha o valor de R$10 mil. Resumindo, para as autoridades os dois complexos e o Comando Vermelho eram um mal a ser combatido. Um câncer que deveria ser retirado da cidade. As UPP nasceram e as comunidades do CV eram os principais alvos das ocupações, pois a facção dava muitos problemas para o governo. Em 2010 o império no Complexo da Penha e do Alemão quebrou. Depois de uma atitude impensada da cúpula do Comando Vermelho, os traficantes desceram para o asfalto e tocaram um novo terror na cidade, e não deu outra. As autoridades decidiram ocupar os complexos e implantar uma UPP. Tudo o que a facção não queria aconteceu, a perda do comando total do quartel-general do Comando Vermelho. FB chefe do tráfico na Penha, Chapadão, Juramento e Engenho da Rainha. Mas o que poucos sabem é que os traficantes FB, Mica e Pezão não eram a favor de tocar o terror na cidade, pois sabiam que iriam pagar o preço, mas era obrigado a cumprir ordens da cadeia. O alvo da polícia começou com o Complexo da Penha, porque diziam que a ordem para quebrar a cidade era do FB, e ele pagou o pato sozinho. A polícia entrou na Penha, naquele episódio que todos conhecem, e fizeram os traficantes da Penha recuarem para o Alemão, mas esse recuo não foi tão tranquilo como pensam, pois houve uma briga interna no meio da ocupação. O Pezão não queria que os traficantes da Penha subissem para o Alemão, porque chamaria a polícia e provavelmente ocupariam a sua área também. Pezão discutiu com o FB por telefone, e disse: "Você criou o problema, agora segura." Mas uma ordem veio da cadeia, e o Pezão foi obrigado a engolir o grupo do FB em sua área. Foi aí que aconteceu aquela famosa cena dos traficantes fugindo na mata. Uma cena que correu por todo o mundo e mostrou a fraqueza dos traficantes perante as forças armadas do exército. Com os dois bondes no miolo do Complexo do Alemão, a polícia começou a informar que estavam preparando efetivos para ocupar também as favelas do Alemão. Tudo o que o Pezão temia aconteceu, e a ordem foi dada pelas autoridades: ou os traficantes se entregam, ou o exército subiria para matar todos os traficantes. Rapidamente os traficantes entraram em contato com os chefes da cadeia, e os mesmos ordenaram para não arregar para o exército e enfrentar os oficiais sem medo de morrer. Sem dúvida o Marcinho VP não estava acostumado com os dias atuais, para dar esse tipo de ordem. Óbvio que nenhum dos frentes obedeceu a essas ordens, pois sabiam que iriam morrer mesmo se entregando, pois a cabeça dos chefes tinha muito valor para as autoridades. Tentaram até negociar uma rendição com o intermédio do José Júnior da ONG Afroregui. Ele subiu para convencer os chefes, mas saiu de mãos abanando, pois nenhum dos chefes confiava nele. Os chefes do Alemão e da Penha até pediram autorização para matar o José Júnior, porque ele estava tirando os soldados do tráfico e levando para o Afroregui, mas o Marcinho VP e o Elias Maluco não deixaram, pelo fato do José Júnior ser muito amigo do Maluco. Perto de o exército subir no Alemão, os frentes não tiveram escolha e negociaram a fuga com os policiais corruptos que estavam na operação, e dizem que conseguiram fugir dentro dos carros da polícia. O Pezão foi para um lado e o FB fugiu para o Juramento, comunidade que é do Comando Vermelho e muito próximo ao Complexo do Alemão. Vendo a fuga dos chefes, os soldados começaram a se render, alguns até conseguiram fugir pela região de Pedras que divide o complexo com o Juramento, e também buscaram abrigo na comunidade de Vicente de Carvalho. Marcinho ficou furioso com a perca dos complexos, e chegou até ameaçar o traficante FB e o Pezão, mas com o tempo os dois convenceram o chefe maior que nada podia fazer naquela ocasião. E foi isso, o governo tomou o Complexo do Alemão e o Pezão foi obrigado a fugir para não morrer. Fora do Alemão o Pezão foi caçado pelas autoridades, mas nunca chegavam a um esconderijo certo. Diziam que estava no Juramento, Chapadão, Complexo da Maré e até no Complexo de Santa Cruz na Zona Oeste, mas nada era confirmado. Chegou um tempo que o Pezão fugiu para o fora do Brasil, e suspeitavam que ele fosse pagar dívidas do Comando Vermelho e fazer o intermédio de drogas e armas para a facção.
Simplesmente o Pezão sumiu do mapa da polícia. Com o tempo ele foi retornando para o complexo do Alemão, pois a UPP afrouxava a segurança e o traficante entrava facilmente, recolhia o dinheiro e fugia para outras comunidades. Nessa época o frente do Alemão era o traficante 2D do complexo, o mesmo traficante que aparece nas filmagens da festa do Pezão. Naquela época ele era apenas um contador do Pezão. Atualmente a polícia chegou até uma informação que o Pezão estava comandando o tráfico no complexo do Caramujo em Niterói. Denúncias revelavam que o traficante sempre aparecia na comunidade com diversos seguranças, e com uma fisionomia diferente das fotos que a polícia publicava na mídia. Até que a região de Niterói começou a ganhar a atenção da polícia, e um plano de instalação de uma UPP foi criado para a região. Mas não apareceu nenhum vestígio do Pezão naquela região. Com a prisão do 2D e do Piná, ambos frentes da Penha e do Alemão. Dizem que o Pezão voltou a administrar o tráfico no Alemão, e de quebra, está dando ordens também no complexo da Penha, mas não é nada confirmado. O que podemos afirmar é que esse traficante é do tipo invisível. Se não divulgassem as filmagens da festa no Alemão em 2008, acredito que ninguém saberia como é o traficante Pezão. Fato é que hoje, ele é um dos principais chefes do Comando Vermelho, braço direito do Marcinho VP. Não se explana em vídeos, não aparece em músicas e dificilmente entra nas comunidades de cara limpa, sempre muda sua fisionomia. Pode até ser que já sumiu do Brasil e virou matuto em algum lugar da América do Sul. Não podemos duvidar de nada, pois até hoje a polícia não conseguiu chegar a informações concretas que levam ao paradeiro deste traficante. Virem membro do canal por apenas R$ 2,99. Histórias e vídeos novos todos os dias com imagens exclusivas que garanto que dificilmente você já viu.